Depois do deserto, vem a vitória. No livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1 diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Meu irmão e minha irmã, às vezes pedimos uma coisa para Deus e não recebemos, porque não é função dele dar aquilo que estamos pedindo. A Bíblia diz em Tiago 4,3: Pedis e não recebeis, porque pedis mal. E aí vem a questão: se nós não sabemos como pedir, nós não recebemos. E o fato de não recebermos não é porque Deus não tem poder para nos dar. Os nossos pedidos precisam estar alinhados com o que está escrito. Por mais que você ore forte e fique uma madrugada chorando e pedindo mal, Deus não vai mudar o que está escrito porque você está assim. É muito mais fácil você alinhar o seu pedido com aquilo que Deus quer, do que você tentar encaixar Deus nos seus próprios planos. Agora, se você não lê a palavra, como vai saber o que está escrito? E como vai saber quais as promessas de Deus para a sua vida? Nós precisamos ser cristãos um pouco mais sábios e inteligentes, para não pedirmos o que não é hora de pedir e para quem não é para pedir. Tem que ter sabedoria para saber quem, quando, como e por que pedir. Achamos que pela nossa insistência algo vai acontecer. Mas você pode bater muitas vezes na porta. Se for a porta errada, ela não se abre, porque Deus é misericordioso e não vai deixar você ir para um caminho onde não há como voltar. Na passagem de Mateus 4:1, que falamos no início da mensagem, que diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Isso é muito interessante. Você não vai encontrar na Bíblia outro lugar que o Espírito te leve que não seja para o deserto. Por isso, pare de pedir sucesso, dinheiro ou qualquer tipo de solução dos seus problemas ao Espírito Santo, porque se fizer isso, ele vai te levar para o deserto. Ninguém quer estar em uma temperatura desconfortável que queima durante o dia e congela durante a noite. Ninguém quer estar em um lugar onde a comida é escassa e não tem água. Ninguém quer estar em um lugar solitário. Você quer conforto, tapinha nas costas, comida em abundância, ouvir parabéns. Você quer ser feliz. Ou seja, ninguém quer estar no deserto. Mas não existe, biblicamente falando, em crescimento, descoberta de propósito, amadurecimento, desenvolvimento, seja financeiro, emocional, familiar ou ministerial, sem passar pelo deserto. Porque toda promoção divina começa no deserto. A próxima fase da sua vida é impulsionada pelos desertos que você passa. Mas, como não entendemos o deserto como um processo, fugimos e pedimos errado ao Espírito Santo. Perceba que quando chegou a hora de Jesus cumprir o seu ministério, o lugar para onde ele foi e o Espírito o levou foi para o deserto. Deserto é processo, deserto é transformação. Uma mensagem chamada Você realmente precisa de um milagre ou de uma transformação, que eu postei há alguns meses atrás, falou muito ao coração de muitas pessoas. Lá eu falo sobre a lagarta e a borboleta. A lagarta é a mesma criatura da borboleta, porém em fases diferentes. O que as separa é o casulo. Na verdade, o casulo se compara ao deserto. Agora imagine a lagarta vivendo a sua vida. E quando chega no momento de entrar no casulo, ela começa a orar para Deus livrá-la do casulo, falando que é escuro, apertado e sofrido.
A lagarta não faz isso, porque o casulo é obrigatório para quem quer voar. Mas, como enxergamos o deserto como dor e sofrimento, nós nunca crescemos e nunca aprendemos. Chegou o momento de aprendermos com os desertos e não reclamarmos. Chegou o momento de crescermos em meio às dificuldades da vida e parar de reclamar, pois reclamamos muito e aprendemos pouco. E por que não encarar esse deserto de frente, aprendendo, perseverando, deixando-se ser moldado por Deus e sem perguntas? O deserto é uma fase de preparação que te levará para um outro nível. Meus irmãos e irmãs, passei por um deserto pesado. Passei por todas as fases, de reclamação, de murmuração, de medo, de incertezas e dúvidas, de desespero, de angústia. Havia perdido meu casamento, falido financeiramente e com uma filha querendo cometer suicídio. Isso tudo em 10 dias. Passei por muitas dores, afrontas e humilhações. Mas, quando encarei o deserto como um processo, minha vida mudou. Aprendi muito, aprendi a desfrutar do deserto. Conheci Deus em espírito e verdade. Me apaixonei verdadeiramente por Jesus. E o Senhor mudou toda a minha realidade. Hoje, prosperei financeiramente. Vivo um sonho com relação à minha vida sentimental. E minha filha se transformou numa grande missionária da palavra. E muito mais que tudo isso, recebo diariamente diversos depoimentos de mudança de vida, que começaram a partir do meu testemunho de vida. Foi muita dor e ranger de dentes, mas hoje é muita alegria e prosperidade em todas as áreas. Pague o preço, meu irmão, minha irmã. Vale muito a pena. Encare seu deserto de frente. Muitas pessoas entram no deserto, saem e lá na frente voltam novamente em outra fase da vida, porque saíram do deserto para sobreviver, mas não aprenderam nada. Quando Deus decidiu que chegou a hora de seu filho se manifestar como Messias, o Espírito conduziu Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Quem tentou Jesus não foi Deus nem o Espírito. Ele só o conduziu para o ambiente do problema. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Então, os problemas e as tentações que você está passando não são provas de Deus. Na verdade, Deus te colocou no ambiente onde o inimigo tem liberdade para tentar você. Existem lugares que você se esconde em Deus e que o inimigo não conseguirá chegar nem para tentar. Porém, existem outros lugares que Deus coloca você e te expõe para que você possa aprender as coisas naquele ambiente de provação. Você sempre vai aprender se quiser. Você vai sair do deserto muito mais forte, vivendo o seu propósito. Mas você tem que estar disposto a aprender no meio da dificuldade. Qual foi o dia que, no meio de um problema familiar, emocional, financeiro, você falou com Deus assim: vamos aprender? Agora, uma grande questão aqui. Deus livra você de problemas que Ele te colocou. Por exemplo, o Espírito tirou Jesus do deserto porque foi Ele mesmo que o levou até lá. Agora, o filho pródigo se meteu em um problema e teve que sair sozinho. Existem problemas que você tem que sair sozinho, porque você se colocou neste lugar. E existem problemas que Deus vai livrar você, porque Ele que te conduziu até o deserto. Essa sensibilidade você precisa ter para saber se pede para Deus te tirar dali ou não. Porque quando Deus te coloca no deserto, não adianta pedir para sair, porque Ele vai te tirar no tempo dele.
Agora, quando você se meteu em um problema, quis brigar com um familiar, quis entrar em um conflito com uma pessoa na rua e está respondendo um processo na justiça, quis fazer uma fofoca e perdeu um amigo, você decidiu isso e agora você vai ter que sair desse problema. Saia sozinho, igual o filho pródigo. Nunca se esqueça, Deus tira você dos desertos que Ele te colocou. Nesse deserto que Jesus estava, Ele foi tentado por Satanás. A primeira dificuldade de Jesus é que Ele começou a passar fome. A Bíblia diz que depois de 40 dias de jejum, Ele estava morrendo de fome. Mas te pergunto, Jesus morreu no deserto? A primeira coisa que ele aprendeu é que no deserto, a fome, seja ela emocional, financeira, espiritual, ameaça, mas não mata. É justamente uma prova de fé. Jesus não morreu de fome apesar de não ter comida, porque no deserto, no momento certo, mesmo que ele faça a pedra virar pão, a provisão chega. Por isso, não tenha medo de morrer no deserto, porque não tem como morrer no lugar que Deus te colocou. Não fique com medo de perder tempo, porque não se perde tempo em um lugar que Deus colocou você. Inclusive, você amadurecerá e aprenderá a utilizar o tempo de forma mais eficaz no deserto. A segunda coisa que Jesus aprendeu é que é possível dizer não ao diabo e às tentações. O ser humano tem essa necessidade neurótica de aceitação e por isso compra carro que não pode pagar, se endivida comprando roupas de marca, entre outras. Essas pessoas fazem coisas que parecem ridículas aos olhos dos outros, porque elas estão tentando ser aceitas. Mas no deserto o Espírito te conduz até ali para te ensinar a dizer não, pois o não te leva mais longe do que o sim. Você pode dizer muitos sims, mas se você não aprende a dizer não para aquilo que cancela todos os sims, você perde todos. Você pode ter dito sim à prosperidade financeira e ter começado o seu próprio negócio. E está se esforçando para ser um empreendedor. Mas um não que você deveria ter dito para um sócio errado, ou para um investimento que não era de Deus, ou para uma oportunidade, isto quebra todos os princípios e pode quebrar todos os sim certos que você deu na vida. A terceira coisa que Jesus aprendeu é a verdadeira identidade, pois o inimigo tentou confundir de todas as formas quem era Jesus. Você só vai descobrir quem realmente é no deserto, porque comendo em um bom restaurante, passando férias em Paris ou nas Ilhas Maldivas, você não descobre destino nenhum. Você não amadurece e nem cresce. É quando falta dinheiro no bolso que você começa a crescer. É quando chega um diagnóstico e quando um grave problema aparece. É quando o inimigo se levanta. É quando você está no meio do deserto que você percebe que se você não crescer, ninguém vai crescer por você. Deus te coloca sozinho no deserto para você crescer do jeito que Ele sabe fazer. Cada um tem seus desertos para viver. A minha história não serve para você. O meu casulo não serve para você, pois é um deserto para cada pessoa. Você pode até ter referências de histórias superadas no deserto, como foi o meu caso, mas isso não quer dizer que vai ser igual com você. Nunca se esqueça disso. Um pai nunca coloca um filho em uma prova que ele não pode passar. Agora, em questão de milagres, o pai só faz o impossível. O possível você tem que fazer. Quando nos machucamos e culpamos Deus dizendo: se o Senhor tivesse chegado na hora certa,
nada disso teria acontecido. Mas você acha mesmo que Deus não sabe a hora certa? Acha mesmo que Deus não vê o seu futuro? Que Ele não sabe como você vai estar daqui a um ano? A maior alegria de um pai é ver que o filho conseguiu e está comemorando, sabendo que se ele tivesse ajudado, ninguém comemoraria. Deus não vai roubar a comemoração da sua história. Deus não vai roubar o que pertence a você. Essa vitória que você está esperando é logo após o deserto, e Ele vai deixar você ir sozinho, mas sempre te supervisionando, protegendo e blindando. O deserto não é lugar de morada, é lugar de passagem. Todas as grandes coisas que aconteceram na Bíblia foi pós-deserto. Como, por exemplo, o povo de Israel descobriu a sua verdadeira identidade depois que passaram pelo deserto. Antes, eles eram escravos e agora são povo de Deus. Muitos homens e muitas mulheres ainda não descobriram quem são em Deus, porque negaram o deserto até hoje. Fugiram do processo até hoje. Encare o deserto, meu irmão e minha irmã. O seu deserto pode durar uma semana, um mês ou um ano, mas independente disso, é Ele quem vai revelar a sua verdadeira identidade, aonde você pode ir, a quem você tem que confiar seus sonhos. Você não faz ideia da força que você possui até passar pelo deserto. Muitas pessoas poderiam ter morrido se passassem por tudo que você passou. Hoje você está de pé e ninguém coloca você mais no chão, sendo que antigamente qualquer situação tirava sua paz. É assim que acontece. Quando Deus quer algo que custa muito, que dói, não é para Ele provar seu coração, porque Ele já conhece você. Deus já sabia o que Abraão faria antes mesmo de pedir a ele o seu filho. Então, por que será que Deus pediu algo que custava a Abraão, sabendo que ele entregaria? Não é porque ele queria provar Abraão. Deus queria mostrar para todo mundo quem era Abraão por dentro. Tem situações que são muito difíceis, mas é a forma que Deus tem para mostrar para todos quem é você. Se hoje estamos falando da história de Abraão, que ocorreu há mais de 4.000 anos atrás, é porque ele não negou sacrificar Isaque. Deus faz para você um desafio público para mostrar quem você é para as pessoas. E se você não passar pelo deserto, ninguém vai conhecer quem realmente você é. Você está esperando respostas de pessoas que nunca vão te responder, pois a sua resposta está no deserto. Nunca fuja do tempo que Deus separa para você no meio dos desertos, porque ali você foi conduzido pelo Espírito e sai com aquilo que precisa na sua mão. Não pense que você vai ter autoridade em uma área que você não venceu. A autoridade espiritual não vem pela quantidade de horas que você está prostrado diante de Deus orando, pelo jejum ou pelas obras que faz. Vem pelas batalhas que você vence. Cada batalha que Deus envia e você vence, você sobe um degrau a mais dentro de sua autoridade espiritual. Não compre brigas que não são suas. Não entre em lutas que Deus não pediu para você lutar, porque nós já temos as lutas que Deus manda para a nossa vida. Se você gastar tempo em uma luta que não era sua, quando a luta que era de Deus aparecer, você não terá força, coragem, energia, foco e nem vontade de lutar. Todas as lutas divinas, lutas que Deus enviou ao ser humano, ou seja, aquelas que a pessoa não provocou, Ele dará as estratégias para a vitória. Como exemplo, a luta de Davi, ele não provocou Golias. Pedro não provocou a tempestade. Agora preste atenção. Quando você provoca as guerras,
você vai ter que sair sozinho. O desafio de hoje é: só entre nos desertos que Deus te colocar. Não se coloque em desertos. Que essa mensagem toque profundamente a sua alma. Que o Espírito conduza você para o lugar correto. Por amor e misericórdia, Ele vai te guiar para o lugar que você precisa estar e não para o lugar que você quer estar. O deserto é o melhor lugar para recomeçar. Creia nisso e caminhe. Ore comigo assim. Pai amado, nos colocamos em Sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Deserto, Pai, deserto. Muitos dos Seus filhos e filhas não entendem o deserto, Senhor. E assim como o povo de Israel, estão circulando por anos e anos nesta sequidão e nada acontece. Eles não encaram o deserto como processo, mas só como dor e sofrimento. Que no dia de hoje, através desta mensagem, eles criem essa consciência, através da ação do Seu Espírito Santo. O deserto é o melhor lugar para recomeçar, Pai. Eu sei disso, pois foi no deserto que conheci a mim mesmo, que conheci a Ti em espírito e verdade, e que minha vida mudou radicalmente. Que eles aprendam a desfrutar do deserto e que sejam devidamente aprovados por Ti para entrarem na terra prometida. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como usar a armadura de Deus? Vença a batalha espiritual. No livro de Efésios, capítulo 6, versículos de 13 a 17 diz: Vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que devemos usar toda a armadura de Deus para vencermos o diabo. Ela foi descrita pelo apóstolo Paulo enquanto estava preso em Roma. Naquela época, o Império Romano dominava e era comum ver exércitos e soldados por toda parte. Por isso, Paulo conhecia muito bem as roupas, equipamentos e armas dos soldados romanos. Na própria prisão, ele era vigiado o tempo todo por um soldado. Nesta maravilhosa passagem de Efésios, Paulo nos ensina como devemos usar a armadura de Deus e vencer a batalha espiritual. Esta passagem é muito conhecida e muitas pessoas fazem oração para receber essa poderosa armadura, porque acreditam que é uma armadura espiritual. Mas através desta mensagem você saberá o que é preciso fazer para vencer a batalha espiritual. A vida cristã não é um mar de rosas. Pelo contrário, estamos em um campo de batalha e temos um inimigo, que não é o nosso parente, vizinho ou colega de trabalho. O inimigo das nossas almas é Satanás e seus demônios. O seu único objetivo é roubar, matar e destruir. Por isso precisamos estar alertas e usarmos a armadura de Deus para resistirmos a seus ataques. Algumas pessoas imaginam que a armadura de Deus é um conjunto de objetos místicos e espirituais que estão à nossa disposição. E elas até oram pedindo que Deus lhes dê essa armadura invisível. Mas na verdade, Paulo estava simplesmente usando uma linguagem figurada. Ele estava mostrando que, da mesma forma como um soldado usa
uma roupa especial, como o cinto, a couraça, as sandálias, o escudo, o capacete e a espada, nós devemos carregar conosco a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Você vai entender como era a armadura de um soldado romano, em comparação com a armadura que Deus nos dá. Primeiro, use o cinto da verdade. Nos dias de Paulo, o soldado tinha em sua armadura uma cinta larga, geralmente de couro, para carregar sua espada, proteger seu abdômen e ao mesmo tempo sustentar a sua túnica. Na armadura do cristão, o que sustenta é a sua integridade. Ou seja, nós devemos sempre falar a verdade e fazer o que é correto, porque assim estaremos protegidos. Se por acaso alguém nos acusar, o Senhor nos defenderá, porque estaremos com a razão. Além disso, a verdade que Paulo cita é a palavra de Deus. Quando estamos passando por lutas, precisamos apertar esse cinto com força. Ou seja, temos que ler a Bíblia e crer de todo o coração no que está escrito nela, porque o diabo fará de tudo para que acreditemos mais na derrota do que nos milagres. Ele nos lembrará de cada decepção, de cada oração não atendida e de tudo que deu errado conosco. Ele se aproveitará do seu momento de fragilidade para tentar te convencer de que a Bíblia é mentirosa. Mas, se você tiver com a verdade em seus lábios e no coração, o diabo sairá derrotado, assim como aconteceu quando Jesus o venceu no deserto. Segundo, vista a couraça da justiça. Uma couraça geralmente era feita com correntes trançadas e usada para proteger o soldado de um golpe fatal no coração ou em outros órgãos importantes. Sabemos que o diabo nos ataca constantemente com mentiras, acusações e lembranças de pecados do passado. Ele tenta nos convencer de que não somos bons o bastante para andar com Deus. Por isso devemos nos apoiar na justiça de Cristo e não na nossa. A Bíblia diz que Jesus não tinha pecado, mas Deus colocou sobre ele a culpa dos nossos pecados, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Ou seja, por meio de Jesus, nós somos aceitos por Deus. Então, quando o diabo começar a apontar os seus pecados, diga a ele: você não tem poder para me acusar, porque Jesus já me perdoou e o sangue dele me purificou de todo o pecado. Terceiro, calce os pés com o evangelho da paz. A sandália de um soldado romano era feita de couro na sola e tinha pregos de ferro cravejados para dar firmeza na caminhada e tração na hora da batalha. Assim também, o evangelho da paz, que é o evangelho de Cristo, não nos deixa escorregar e ficarmos inseguros na hora da batalha. Quanto mais o soldado de Cristo conhece o evangelho e prega para outras pessoas, mais firme e resistente ele fica. E quem derrapa são os inimigos do evangelho. Por isso, prepare-se para seguir o Senhor, aconteça o que acontecer, e assim o diabo não conseguirá roubar a paz de dentro do seu coração. Quarto, use o escudo da fé. O escudo do soldado romano era feito de madeira coberta com couro. Na época, os soldados mergulhavam as flechas no óleo, depois acendiam e atiravam no inimigo. Por isso, esses escudos eram muito importantes para proteger o soldado. Da mesma forma, Satanás lançará flechas inflamadas em você. Ele colocará dúvidas na sua mente em relação à fidelidade de Deus e à sua palavra. E ele sabe que uma faísca pode causar um grande incêndio e destruir tudo. Por isso, você deve alimentar a sua fé e rejeitar todo pensamento de incredulidade.
Quinto, use o capacete da salvação. Um soldado usava o capacete para proteger a cabeça, porque se a cabeça fosse ferida, ele não conseguiria pensar e poderia até morrer, pois a cabeça é que comanda o corpo. Da mesma forma, todo cristão precisa proteger os seus pensamentos contra as doutrinas falsas que o afastam da salvação em Jesus Cristo. Quando você tem a esperança correta acerca do Evangelho, você não se apoia em sua própria justiça, nem se deixa influenciar pelas acusações do diabo. Você sabe que é salvo pela fé, por meio da graça de Deus e não pelas suas obras. Segundo Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Sexto, use a espada do Espírito. Enquanto o restante da armadura são armas de defesa, a espada é uma arma de ataque. Na nossa vida cristã, a espada é a palavra de Deus, que devemos usar para resistir a Satanás. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7 diz que devemos nos submeter a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Por isso não recue, nem tenha medo, porque o inimigo sabe que Jesus já o derrotou. O Senhor venceu todas as tentações e pagou a dívida do seu pecado na cruz, para que você hoje tenha autoridade sobre o inimigo. Basta confessar a palavra de Deus com fé. Essas são as 6 peças da armadura de Deus. E quando Paulo termina de citá-las, ele diz que devemos orar em todas as ocasiões, porque a oração é que nos capacita a perseverar e vencer a batalha espiritual. Ore comigo assim: Senhor, revisto-me com sua armadura, ou seja, com o cinto, a couraça, as sandálias, o escudo, o capacete e a espada, que representam a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Entendo que vivo em uma guerra espiritual e nosso inimigo, apesar de ser astuto, é um derrotado. Ele foi derrotado quando Jesus morreu por mim na cruz, levando todos os meus pecados e todas as minhas dores. Revestido dessas armas, Pai, estou preparado para qualquer batalha, que já considero ganha. Submeto-me a Ti e caminho segundo a Tua vontade. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Seja feliz. No Salmo 34, de 12 a 16 diz: Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Você pode ter defeitos, ser ansioso e viver alguma vez irritado, mas não esqueça que a sua vida é a maior empresa do mundo. Só você pode impedir que vá em declínio. Muitos lhe apreciam, lhe admiram e o amam. Gostaria que lembrasse que ser feliz não é ter um céu sem tempestade, uma estrada sem acidentes, trabalho sem cansaço, relações sem decepções. Ser feliz é achar a força na simplicidade, esperança nas batalhas, segurança no palco do medo, amor na discórdia. Ser feliz não é só apreciar o sorriso, mas também refletir sobre a tristeza. Não é só celebrar os sucessos, mas aprender lições dos fracassos. Não é só sentir-se feliz com aplausos, mas ser feliz no anonimato.
Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver a vida, apesar de todos os desafios, incompreensões, períodos de crise. Ser feliz não é uma fatalidade do destino, mas uma conquista para aqueles que conseguem viajar para dentro de si mesmo. Ser feliz é parar de sentir-se vítima dos problemas e se tornar autor da própria história. É atravessar desertos fora de si e conseguir achar um oásis no fundo da nossa alma. É agradecer a Deus por cada manhã, pelo milagre da vida. Ser feliz não é ter medo dos próprios sentimentos, é saber falar de si, é ter coragem de ouvir um não, é sentir-se seguro ao receber uma crítica, mesmo que injusta. É beijar os filhos, mimar os pais, viver momentos poéticos com os amigos, mesmo quando nos magoam. Ser feliz é deixar viver a criatura que vive em cada um de nós, livre, alegre e simples. É ter maturidade para poder dizer errei. É ter coragem de dizer perdão. É ter a sensibilidade para dizer eu preciso de você. É ter a capacidade de dizer te amo. Que a tua vida se torne um jardim de oportunidades para ser feliz. Que nas suas primaveras seja amante da alegria. Que nos seus invernos seja amante da sabedoria. E quando errar, recomece tudo do início. Pois somente assim será apaixonado pela vida. Descobrirá que ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas usar as lágrimas para irrigar a tolerância. Utilizar as perdas para treinar a paciência. Usar os erros para esculpir a serenidade. Utilizar a dor para lapidar o prazer. Utilizar os obstáculos para abrir janelas de inteligência. Nunca desista. Nunca renuncie às pessoas que o amam. Nunca renuncie à felicidade, pois a vida é um espetáculo incrível. Ore comigo assim: Senhor, aprendi que a verdadeira felicidade não está atrelada às coisas e bens materiais. A verdadeira felicidade está no amor. A verdadeira felicidade é encontrada quando Jesus Cristo entra em nossa vida. A verdadeira felicidade está nas coisas de Deus e não nas coisas do mundo. Escolho hoje, Senhor, ser feliz e dar o melhor de mim para fazer outras pessoas felizes. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Seja sábio. No livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 13 diz: Feliz do homem que encontrou a sabedoria, daquele que adquiriu a inteligência. Meu irmão e minha irmã, dentre os objetivos diários da sua vida deve estar a busca da sabedoria e do entendimento. Eles farão mais pela sua vida do que qualquer outro bem que você possa imaginar. E eles lhe trarão a verdadeira felicidade e muitas outras bênçãos. Quando buscamos a sabedoria, evitaremos muitos problemas em nossa vida. A obtenção da sabedoria e do entendimento é melhor do que um próspero negócio de ouro e prata. Eles são de maior valor que os rubis. Na realidade, a sabedoria e o entendimento são mais importantes do que qualquer coisa que você pudesse buscar na sua vida. Ganhos financeiros não dão a felicidade duradoura para qualquer homem e trazem consigo enormes preocupações e dificuldades. A sabedoria e o entendimento lhe darão uma longa vida, riquezas, honras. Eles lhe trarão prazer e paz. Eles serão a origem de uma maravilhosa vida e se você os guarda, você será muito feliz. Não há nada que neste mundo possa oferecer que se compara com eles. Por que você vai gastar qualquer esforço para buscar outra coisa? Se esta fabulosa descrição dos benefícios da sabedoria e do entendimento fosse apenas meia verdade,
mesmo assim você deveria buscá-los com prioridade. Tudo pelo qual você está trabalhando não chega nem perto disso. Mas Salomão, rei de Israel, sabia o que estava escrevendo. Tendo experimentado de toda sorte de projetos e prazeres para encontrar o lucro e a felicidade nesta vida, ele concluiu que a sabedoria e o entendimento são os grandes objetivos. A sabedoria e o entendimento conhecem as bases e os objetivos da vida e como lidar com cada situação que a vida nos traz. Aqueles que têm sabedoria e entendimento descobrem que a vida é uma experiência prazerosa e tranquila, com muita felicidade. Eles são bem-sucedidos e ricos quando são medidos por altos padrões, e eles são honrados dentre os homens de bem. Sabedoria e entendimento são edificados sobre o fundamento do temor de Deus. Eles crescem pela rejeição das suas próprias ideias e por confiarem nas instruções de Deus, que são encontradas nas Santas Escrituras e especialmente no livro de Provérbios. Deus levantou Salomão e inspirou estes selecionados provérbios para ensinar aos homens sabedoria e entendimento. Aprenda cada um deles, que seja o seu objetivo diário. Suplicar a Deus por sabedoria deve fazer parte do seu dia. A decisiva e infinita sabedoria e o entendimento estão no Senhor Jesus Cristo. Ele veio para dar aos seus filhos eleitos a vida abundante, na medida em que creem e obedecem mais e mais perfeitamente. Nele está a alegria plena e indescritível. Se você estudar profundamente a personalidade de Jesus e adotá-la no seu dia a dia, sua vida será próspera em todas as áreas. Ele foi e sempre será o mais sábio dentre as criaturas. Ore comigo assim: Senhor, venho através dessa oração pedir a Ti sabedoria e entendimento. Dentre todas as virtudes, essas são as mais nobres e importantes para o ser humano, e elas me ajudarão a ter uma vivência maravilhosa e próspera em todas as áreas da minha vida. Me espelho em Jesus Cristo, seu Filho e nosso Salvador, como o mais sábio de todos. Quero ser como Ele, pensar como Ele e agir como Ele. Te peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Chega de autopiedade. Pai querido, nos colocamos em Sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Senhor, estamos atravessando um grande deserto em nossas vidas. Aprendemos muito com o povo de Israel quando foram libertos da escravidão do Egito e entraram no deserto. Ao contrário deles, nos recusamos a murmurar, desobedecermos e não sermos gratos. Entendemos que esta travessia servirá para moldar nosso caráter e nos fortalecer para entrar na terra prometida. Entendemos que o deserto é um grande aprendizado, que o Espírito Santo de Deus que habita em nós ajude-nos nessa jornada, dando-nos olhos para ver e ouvidos para ouvir as coisas espirituais. Nos recusamos a olhar para as circunstâncias e queremos trilhar nos caminhos que o Senhor escolher para nós. Na sua palavra, no livro de Números 14, versículos 1 e 2 diz: Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram. Senhor amado, um grande veneno para a nossa alma, autopiedade ou sentir pena de nós mesmos. Pai, os israelitas se sentiam extremamente com pena deles mesmos. Cada dificuldade se tornava uma nova desculpa para se afundar em autopiedade. Infelizmente, Senhor, existem pessoas que fazem verdadeiras festas de autopiedade. Aprendi, Senhor, que podemos ser lamentáveis ou cheios de poder, mas não podemos ser as duas coisas.
Sentir pena de nós mesmos é um veneno destruidor da nossa alma, Pai. Essas passagens nos ensinam como não devemos nos comportar quando enfrentamos qualquer tipo de tribulação. O deserto é um grande aprendizado, porém, se não mudarmos nossa mentalidade, sua travessia será um grande martírio. Que o Espírito Santo que habita em nós seja nosso grande aliado para esta jornada. Que o Espírito Santo, como membro da Trindade, preste testemunho do Pai Celestial e de Jesus Cristo. Sabemos que Ele é a fonte do testemunho pessoal e da revelação, Senhor. Que Ele guie-nos em nossas decisões e proteja-nos de perigos físicos e espirituais. Ele é conhecido como Consolador e pode acalmar nossos temores e encher-nos de esperança, Senhor. Que sejamos santificados e, por meio da sua influência, recebamos o conhecimento do Pai Celestial e de Jesus Cristo e sintamos seu poder, sua bondade e seu amor. Permitimos a ação do Espírito Santo para deixarmos de ter a visão dos nossos olhos naturais. Teremos olhos para ver e ouvidos para ouvir as coisas espirituais. Iremos ouvir o que o Espírito diz, não o que o mundo diz, Pai. Decidimos hoje sermos guiados por Ele nesse deserto. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.